Salve, amados irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados irmãos e irmãs, aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17 e versículo 20, que nos diz assim: E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Igreja do Senhor. Nesta passagem, onde o Senhor Jesus Cristo estava explicando aos seus discípulos o porquê deles não terem conseguido expulsar os demônios de um jovem endemoniado. Aqueles discípulos oraram, repreenderam, suaram, mas não conseguiram expulsar o demônio. E então o pai daquele jovem, daquela criança, chegou até Jesus e disse: Mestre, os teus discípulos não puderam expulsar os demônios do meu filho. E agora, Senhor? Ele disse. Aí o Senhor Jesus foi, orou, e ele repreendeu, e o demônio saiu dele. E naquela mesma hora, aquele menino sarou daquele espírito endemoniado que estava nele. E então, igreja, os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E aí ele disse: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, igreja, veja o contraste aqui. Jesus disse: Vocês não conseguiram porque vocês têm uma pequena fé. Mas o grão de mostarda também não é pequeno. Então, igreja, nós deduzimos que Jesus estava dizendo que a fé dos discípulos, dos apóstolos, naquele momento era muito menor do que um grão de mostarda. E, amados, pesquisando aqui, eu encontrei também uma outra passagem aonde o Senhor se refere do grão de mostarda. Lá em Mateus 13, se nós voltarmos apenas uns capítulos, Mateus 13, 31 e 32, nós vamos ler o seguinte: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, entenderam, igreja? Perdão, por que é que Jesus comparou a fé dos discípulos com um grão de mostarda e também o reino dos céus com um grão de mostarda? Veja bem, a fé dos discípulos era bem menor do que um grão de mostarda. Eu estou falando, veja bem, igual o pastor Aguinaldo. É de tanto ouvir os áudios dele, né, igreja? Então, e aí o Senhor falou: olha, vocês têm uma fé muito pequena. Mas se ela fosse pequena, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam deste monte: passa daqui para colar, e ele passaria, igreja do Senhor. Então, amados, não importa o tamanho da sua fé. O que importa é que você tenha fé e a sua fé seja firme. Não seja uma fé como gelatina ou como geleia, que dependendo das circunstâncias se derrete. Não é? A gelatina dentro da geladeira ela é firme, mas fora da geladeira ela derrete, vira água. Então eu te pergunto, como é que está a sua fé? Porque aqui neste exemplo, onde nós lemos primeiramente em Mateus 17, 20,
Os discípulos não tiveram fé o suficiente para expulsar o demônio daquele jovem. E a sua fé? Ela é capaz de expulsar demônios? Mas veja bem, que Jesus explicou para os discípulos depois. Ele disse assim: vocês não tiveram fé. E também esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, a igreja do Senhor, para jejuar e para orar é necessário ter fé. Então os discípulos tinham fé, porque eles estavam andando lado a lado com Jesus. Mas nos seus particulares, entre eles e Deus, eles não estavam nem orando, nem jejuando o suficiente. Mas Jesus, que orava e jejuava, na mesma hora em que repreendeu o demônio saiu daquele jovem. E diz a palavra do Senhor que até o filho do homem queria segui-lo por onde quer que ele andasse. Grande Deus, louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. E em Mateus 13, onde nós lemos depois, o Senhor tem comparado o reino dos céus com um grão de mostarda, ou seja, através de uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, em que um homem foi e plantou no campo e cresceu. E mesmo sendo a menor das sementes, ela se transforma na maior das árvores. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou ler novamente. A qual é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, amados, isso aqui, Jesus está falando acerca do quê? Da palavra de Deus, do Evangelho. Porque o reino dos céus, igreja, ele não foi feito para ficar sendo uma semente para ser guardada, mas é uma semente para ser plantada. Então, ainda que pequenino, ainda, amado, que você pregue a palavra, você falar, Natália, eu não sei pregar mais do que 5 minutos, amém. Não é o tanto que você fala, não é o tempo que você prega que vai convencer o seu ouvinte ou não. O que convence é a palavra verdadeira, o evangelho da paz, de transformação, de restauração e de salvação. Você pregou que Jesus cura, liberta, salva, batiza e leva para o céu? Então você já pregou tudo o que tinha que ser pregado. Glória a Deus, aleluia. E o que não acontece quando nós fazemos um estudo, um culto de ensinamento, aonde a palavra ela se torna um pouco mais longa, porque está havendo um estudo. Então é necessário esmiuçar a palavra. Mas se você pregou poucas palavras, mas pregou, mesmo que fosse pequenina a tua pregação, como um grão de mostarda, se ela cair em boa terra, como tem a parábola do semeador, glória a Jesus, oh Deus tremendo, vai crescer e vai se fazer a maior das árvores. E aquela pessoa que ouve o evangelho diz aqui que ela cresce, fica como uma grande árvore, a grande árvore de mostarda, e vem as aves e se aninham nos seus galhos, ou seja, outras pessoas vão querer vir até aquela pessoa que ouviu a palavra, que ouviu a pregação e a recebeu com alegria e a plantou na terra fértil do seu coração. Então, não duvide, tenha fé. Isto tudo que nós estamos vivendo há de passar. Esta luta que você está passando há de passar, mas tenha fé, mesmo que seja pequenina como um grão de mostarda, mas tenha uma fé firme, firmada na rocha que é Jesus. E através da sua fé, você vai mover montanhas, você vai transpor reinos, você vai transpor vales e rios e mares, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Veja a fé de Moisés. Deus falou assim: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Por que clamas a mim? Toca nessas águas. E Moisés teve fé para obedecer, e com o seu cajado ele tocou naquelas águas e o mar se abriu.
Eliseu também teve fé no mesmo Deus que Elias servia. E ele disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. E ele creu que ele recebeu aquela porção dobrada. Então, com aquela veste, com aquele manto de Elias, que Elias deixou cair para Eliseu, ao ser arrebatado ao céu, num cavalo com carros de fogo, igreja, ele abriu o rio Jordão com o manto de Elias. Ele disse: em nome do Deus de Elias. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, olha a fé de Gideão. Tem até os louvores, Gideão e os 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 que obedecem, 300 corajosos. Pois é, se não fosse pela fé, eles não teriam vencido, igreja. Porque o exército inimigo era muito mais do que eles. Inicialmente eles eram 32 mil. E a palavra de Deus diz que havia dezenas de milhares de homens do exército inimigo a mais do que a eles. Mas o Senhor foi diminuindo aquele exército que estava com Gideão, dos 32 mil, sobrou 22 mil, depois sobrou 300, para que eles vissem que as batalhas não são vencidas pela força, pela quantidade, mas pela fé naquele que te chamou para a batalha, na fé naquele que te chamou para a guerra. E a fé deles, igreja, foi tamanha que eles não precisaram nem guerrear. Eles venceram com buzinas e com cântaros. E eles venceram louvando, porque o Senhor mandou que eles fossem louvando à frente de Gideão antes de chegarem ao campo de batalha. Glória a Jesus. E você tem louvado, tem cantado a Deus, agradecido pela bênção antes mesmo dela chegar nas tuas mãos? Porque a fé é isso, igreja. É você crer naquilo que você ainda não viu. É você ter certeza e convicção daquilo que você está esperando que vai chegar. Aleluia. Veja o exemplo dos heróis da fé, nosso pai Abraão, Isaque, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, chamados heróis da fé. Aleluia, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então não precisa ter uma grande fé para mover essa montanha que está te atrapalhando, que está te impedindo chegar aonde você deve chegar. Tenha uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé que te faz obedecer ao teu Deus, orando e jejuando, porque estamos vivendo dias maus, dias de angústia, de desolação, dias de vergonha, aonde estamos sendo questionados, aonde estamos sendo afrontados, dizendo: não era crente, porque adoeceu? Aquele cantor, aquela cantora não eram crente, porque Deus permitiu que eles morressem dessa praga de Covid? Então, igreja, não perca a tua fé, não perca as tuas forças, mas esteja firmado na rocha que é Jesus. E assim como um grão de mostarda é a menor das sementes, mas cresce a maior das árvores, assim é a minha e a tua fé na presença do Senhor Jesus. Amém? E você que ainda não aceitou Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora quero ouvir a tua palavra. Nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva minha família, Senhor, e não deixa que eu perca jamais a minha fé, mesmo que ela seja pequenina como um grão de mostarda. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. De crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provas
mais a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar e vencer. Vou cantar e Colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em No dia 17 de maio de 2017, essa canção completou 20 anos que foi composta. Inicialmente, depois de 2 pregações do pastor Marco Antônio Peixoto, depois nós tivemos a oportunidade de gravá-la com CD de mesmo nome, na MK Publicitar, em que a comunidade da Zona Sul ganhou o disco de ouro e ganhou o troféu da BPD de música gospel mais tocada nas rádios de todo o Brasil. Depois disso, ela virou um clássico, um hino da fé, que tem abençoado a igreja no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe.